Falar em pergunta, se tem um tema que rende bastante, que as pessoas sempre nos pedem para conversar, é a reposição hormonal. Afinal de contas, fazer ou não? Quando fazer? A fitoterapia pode ajudar nesta questão dos hormônios? Com a gente para tirar as suas dúvidas aqui, a ginecologista Melissa Antum, que também é nutróloga. Melissa, obrigada por ter vindo, viu? Obrigada pelo convite, Mônica. E você participa, 99897.000 é o nosso WhatsApp. Ginecologia, nutrologia, porque quando se fala de hormônios, os alimentos também têm a ver, Melissa? Com certeza. Na verdade, a alimentação é um passo essencial, é um pilar básico, né, para a conquista da nossa saúde de maneira geral. E em relação aos hormônios especificamente, existem alimentos que podem ajudar na própria produção hormonal do corpo, como também atrapalhar, né? Quando, por exemplo, nós comemos muitos alimentos processados, as gorduras trans, comemos bastante alimentos refinados, muito açúcar, o carboidrato simples, isso atrapalha a produção de determinados hormônios no nosso organismo e pode gerar, inclusive, doenças. Então, ao contrário, uma alimentação balanceada, né, rica em vários nutrientes, ajuda a equilibrar os próprios hormônios do corpo. Melissa, a gente sabe que ao longo da vida, né, os nossos hormônios eles vão caindo. E quando a gente tem essa alimentação que não é lá muito boa, isso pode acontecer um pouco antes do tempo. Ou seja, se eu tenho uma alimentação bonitinha, se eu faço esse acompanhamento, eu posso retardar, digamos assim, essa queda brusca dos hormônios? Com certeza. São vários os parâmetros que determinam a queda dos hormônios. Existe um parâmetro da idade, esse parâmetro, né, da idade cronológica não tem como a gente alterar, que é a nossa idade na carteira da identidade. Porém, a idade biológica, que é a nossa idade real do nosso corpo, que reflete o nosso metabolismo, o estresse oxidativo, nós podemos sim, podemos lentificar o avançar dessa idade. De que maneira? Dormindo bem, nos alimentando bem, regularizando o nosso estresse, porque eliminar o estresse, Mônica, eu falo isso muito com os meus pacientes, falo, gente, não tem como, ninguém vai eliminar, ninguém vive, né, sem estresse, mas a maneira como você lida com o seu estresse, as técnicas de manejo, daí a gente inclui yoga, meditação, atividade física, lazer, que é uma coisa hoje que as pessoas não têm tido, né? Não é? Então isso com certeza, e através da alimentação, existem alimentos já comprovadamente que têm uma ação em retardar até o encurtamento dos telômeros ali no nosso DNA, o que determina uma velocidade de envelhecimento menor. Quer um exemplo? Quero. O vinho, por exemplo. Eu não estou estimulando o consumo indiscriminado, mas o resveratrol, que é uma substância que está no vinho tinto, ela ajuda muito nessas questões de ser anti-envelhecimento. Outro exemplo, o açafrão, que é, além de tudo, anti-inflamatório, né? Outro exemplo, que seria a curcumina, os alimentos, por exemplo, ricos em magnésio, em zinco, eles ajudam numa boa metabolização hormonal e diminuem a queda dos hormônios. Então, assim, né, o abacate, a uva, por exemplo, são alimentos ricos em magnésio. O zinco a gente encontra nos frutos do mar, a gente encontra também nas castanhas. E aí, por exemplo, essa questão, quando os hormônios não estão lá muito regulados, que tipo de sensação que a gente tem? Basicamente, existem vários sintomas, mas vou falar dos gerais. Na mulher, a menopausa, né, que é a pausa mais conhecida, que é a queda dos hormônios estradiol, testosterona, sulfato de hidroepiandrosterona, que é o DEA, podem ter várias manifestações assim variadas, mas basicamente cansaço, falta de energia, falta de libido, desejo sexual. Aí quando abaixa o estradiol, vem as ondas de calor, os fogachos, a insônia. Às vezes a paciente fala, nossa, meu sono está horrível, eu acordo muito cansada, não consigo descansar. Memória, às vezes falhas, né, lapsos, ganho de peso. Com facilidade, porque, não é, Melissa? Sim, a despeito, assim, às vezes a pessoa está mantendo a mesma atividade física, mantendo a mesma alimentação e fala, doutor, eu estou ganhando peso. E é verdade, porque se os seus hormônios estiverem desequilibrados, você pode ganhar. Então, todos esses sintomas, às vezes sinais no corpo, né, cabelo muda, pode cair, ficar mais fino, desidratado, a pele seca, quebradiça, tudo isso são sinais que a gente precisa olhar. E essa questão, tem muitas mulheres aqui que falam, eu estou ganhando peso justamente nessa fase. Depois que ela vai entrando, que os hormônios vão caindo. Quando se
promove essa regularização dos hormônios, aí depois emagrecer fica mais fácil ou não também pela questão da idade e da fase? Com certeza fica, porque assim, basicamente, aos 35 anos a gente já tem as quedas hormonais. Essas quedas, elas vão ficando cada vez mais agudas e às vezes até precoces, dependendo de tudo isso que a gente falou, alimentação, estresse. E aí, quando você começa a equilibrar os hormônios num contexto, fazendo uma reposição correta, própria para você, junto com o aconselhamento alimentar, com as melhoras do estilo de vida, mantendo os pilares de uma vida saudável, o emagrecimento pode se tornar mais fácil. Tem perguntas chegando para você, Melissa, olha só, deixa-me ver aqui. 99897.000 é o nosso telefone, tá? A Célia de Beraba está com 71 anos, ela fez esterectomia total com 39. E hoje ela percebeu o seguinte, a gente está falando dessa coisa de hormônio, ela quer saber se tem a ver. Está com muita queda de cabelos e picos de sudorese, ou seja, o famoso calorão. Tem algo a ver? Tem todos esses sintomas que você citou durante a nossa conversa. O que ela pode fazer? Tem sim, com certeza, Célia. Você precisa procurar um médico para poder fazer a avaliação, às vezes até laboratorial, né? Porque a gente tem queixas clínicas que a gente precisa correlacionar, às vezes, com exames, para poder ver se é necessário um tratamento. Um tratamento. A reposição hormonal é para todas? Pode ser para todas, desde que seja avaliado pelo médico competente da área, né? Existem mulheres, são poucos os grupos das contraindicações absolutas. Pessoas assim que ainda, pelos estudos que nós temos na medicina, não podem realizar a reposição hormonal. Mas são situações muito pontuais. A maioria das mulheres, quando bem assistida, pode sim fazer a reposição. Aliás, deve, né? Porque melhora muito, né? Tem uma sim, melhora. Com certeza. A Fernanda, ela quer saber o seguinte, espinhas, o aparecimento de espinhas tem a ver com os hormônios? Faz um tempo que ela não menstrua, ela não contou aqui se está no climatério, né, na menopausa. E as espinhas estão aparecendo bastante. Tem a ver também? Tem a idade dela aí? Não tem, ela não contou. Sim, com certeza. A acne da mulher adulta, que é uma acne persistente, que começa após os 18 anos e que pode perdurar por toda a vida, a principal causa é distúrbio hormonal. Então, muitas mulheres na fase do menacne, que é antes da menopausa, podem ter acne da mulher adulta, principalmente por síndrome do ovário micropolicístico, que é um distúrbio hormonal em que você tem um excesso de produção de hormônios que estimulam na pele o surgimento de acne. É a nossa conversa com a doutora Melissa Antum, que é ginecologista e também nutróloga, falando para a gente sobre a questão da reposição hormonal. E você participa conosco pelo 99897.000. Vou fazer uma pausa com ela, já volto com você, viu, Melissa? E cuidado que a gente leva sempre para você aqui no Manhã Total. A gente está conversando hoje sobre reposição hormonal. Eu estava conversando com a doutora Melissa Antum, que é ginecologista e também nutróloga, o quanto esse tema gera muita dúvida. E eu nem venho com pergunta minha mais, agora eu venho com a turma que está aqui participando. A nossa amiga Rosane, lá de Uberaba, tem 54 anos. Ela contou, Melissa, que toma hormônios A3. E se não tomar por alguns dias, ela sente muitas dores nas pernas. A vontade de comer doce é incontrolável e o cabelo já não é mais o mesmo. Vai ter que tomar por muito tempo ainda? Ela tem 54 anos? 54 anos. Assim, é legal a gente comentar sobre isso. O hormônio, ele tem uma janela de oportunidade. Quando começar? Você vai começar, no caso da menopausa que eu estou falando, a partir do momento do diagnóstico. Então, feito o diagnóstico, você tem de 5 a 10 anos para começar o tratamento. Quando parar? Não existe consenso. Você não precisa parar depois de 5 anos ou 10 anos. Isso é muito individualizado. Tem pacientes que vão necessitar do hormônio por muitos e muitos anos e outras talvez pela vida toda, né? Porque o corpo não tem um restart, não volta a produzir. Então, isso é muito importante. Não se preocupe com o tempo. Preocupe-se em fazer uma reposição hormonal bem acompanhada e bem feita. Porque da mesma forma, quando nós temos pressão alta, nós não temos que tomar o antihipertensivo pela vida toda? Exatamente. Por que a gente tem que ficar marcando, né, data? Eu tenho que parar, nossa, estou tomando há muito tempo. Não, se você está fazendo um acompanhamento, é um tratamento. Acabei de retirar um melanoma, posso continuar usando, eu não sei se é marca, então eu vou mostrar aqui para nossa amiga Melissa, aqui o nome do, o que é isso? Suprele. Isso. Suprele é uma terapia hormonal para menopausa. Faz uso há 10 anos, né? E não há contraindicação do uso com câncer de pele, pode continuar tranquilamente. Tem uma amiga nossa que está tentando engravidar aos 40 anos. Se ela engravidar nessa fase agora, aos 40, isso pode interferir na menopausa?
Não, boa pergunta. A menopausa, a idade da menopausa é determinada geneticamente. Nós nascemos com alguns genes que está lá carimbado, quando é que eu vou entrar na menopausa. Então, existe uma história familiar, com quantos anos a sua mãe entrou, a sua avó materna, que geralmente vai direcionar. Hoje em dia, quais são os fatores que podem adiantar a menopausa? Cirurgias uterinas, ovarianas, fumar, o tabagismo, tem pesquisas mostrando que pode antecipar em até 4 anos a idade real da menopausa, altos níveis de estresse, né? Disfunções do peso corporal podem alterar a idade da menopausa, mas basicamente a questão de gravidez não. Se você tiver uma gravidez aos 40, aos 42, isso não vai alterar a idade. Porém, às vezes os distúrbios, as queixas, elas podem às vezes começar até a acontecer mais cedo, né? Uma amiga nossa, ela de Uberaba também, a Cirlande, está desejando um bom dia para você. Alguns meses ela começou com os calorões, né? Porém, ainda estou conseguindo conviver com eles. Procuro me alimentar corretamente e ela está tomando chá da folha de amora. A dúvida que fica é a seguinte, ainda assim, preciso de reposição? Boa pergunta da Cirlande. Ótima pergunta. Ninguém tem que conviver com os calorões. Conviver com os calorões, gente, pode ser insuportável. As mulheres, elas têm uma tendência, assim, a achar que elas têm que tolerar os sintomas, porque a menopausa é um evento natural, é fisiológico, porém é tratável. Então é importante, começaram os sintomas, procure o médico. Lembra do que eu falei? Janela de oportunidade, começar a reposição mais cedo, você vai ter mais benefícios. A fitoterapia, o chá de amora, pode ser benéfico à medida que ele diminui a intensidade dos sintomas, mas não trata, não previne osteoporose, não previne atrofia vaginal, os distúrbios da sexualidade. Então, nós precisamos tratar, né? Tá. E é uma questão também da nossa amiga, olha, a Isabel, ela toma o chá de amora também e o calor não melhora. E ela percebeu que engordou e que os seios aumentaram bastante. Ela tem 55 anos. Ótima pergunta também, Mônica, para a gente pegar o gancho do engordou. Por que a gente engorda com a idade? Porque existe um hormônio chamado insulina, que é um excelente hormônio, que quando ele está em níveis adequados, ele nos ajuda a ganhar massa muscular, né, e a diminuir gordura. O que acontece é que com a idade, um dos poucos hormônios que vai aumentar ao invés de cair é a insulina. E a insulina mais alta, que vem de uma alimentação inadequada, de uma má qualidade do sono, de um manejo inadequado do estresse, faz a gente ganhar gordura no abdômen. E para as mulheres no pós-menopausa, aqui nessa região do tronco superior. E isso leva a ganho de peso. Então, às vezes a paciente fala assim, eu entrei na menopausa, eu comecei a engordar. Por quê? Porque ela começou a aumentar a insulina. E essa resistência à insulina, ela causa ganho de peso. E às vezes ela associa que começou a tomar o hormônio e começou a engordar. Muita gente faz essa associação. Muita gente faz essa associação. Doutora, o hormônio engorda? É a fase da vida que você está. Então, a prática de atividade física, igual as meninas, a reportagem Bia, que nós, né, a Bia mostrou muito bem. Mas o mais importante é essa conscientização. Nós precisamos mudar o meu jeito de alimentar, eu preciso mudar meu jeito de dormir, o meu jeito de lidar com o estresse, porque o meu corpo, ele não é mais o mesmo. Eu preciso ajudar o meu corpo a lidar bem com essa fase. Sabe o que eu penso com tudo isso que você está contando pra gente? Né? A gente vai para um rápido intervalo, essa conversa vai continuar, fique tranquila. É se priorizar ainda mais. Com certeza. Não é? Esse é o segredo. Tá batendo né? isso na minha cabeça. Porque a gente precisa ter o nosso tempo para poder dar o tempo para as pessoas que dependem da gente. E a mulher é uma figura central, né? Verdade. Muito importante. Vou fazer mais uma pausa com a doutora Melissa Antum, ginecologista e nutróloga, com a gente aqui hoje falando sobre a reposição hormonal, tá? E a gente volta a conversar sobre reposição hormonal. O WhatsApp não para, são muitas perguntas e eu estou aqui com a doutora Melissa Antum, ginecologista e também nutróloga, lá de Uberaba, a turma em peso acompanhando, viu, Melissa? A Sandra Helena tem 51 anos e a 3 fez a retirada de um câncer. A 17 não menstrua, né? E a temperatura muda, calor, frio, assim, em segundos. A oncologista disse que é normal. E agora, como é que ela faz? Ela sabe que é a falta de hormônio, mas como não menstrua, como é que ela pode repor o hormônio? Está confusa. O que acontece, a gente precisa ver que câncer que ela teve, né? Porque são poucos cânceres que contraindicam a reposição hormonal e precisa avaliar a questão dos exames. Se ela não menstrua, não tem problema, ela pode fazer exames laboratoriais,
para checar os níveis hormonais e ver o que está em falta para começar a reposição. Por que isso gera... Eu estou aqui impressionada com a quantidade de perguntas e a gente já falou bastante. Por que isso ainda gera tanta dúvida? É porque informação demais em muitos caminhos? Eu acredito que é um misto de informação em excesso e os tabus ainda, Entendi. né, Mônica? Que a mulher, ela tem... Para que fazer reposição? Isso faz parte. Minha mãe passou por isso, minha avó passou por isso, sem tomar hormônio. Então, assim, essas questões culturais ainda são muito prevalentes. Além do excesso de informação que às vezes leva as pessoas a terem dúvidas, né? Em quem que eu acredito? Aqui fala que pode, aqui fala que não pode. Acredite no seu médico, né? Isso que é o mais importante. Tem uma pergunta para você aqui, olha, ela entrou na menopausa aos 38. Aos 40 já não menstruava. Meu médico passou hormônio, não tomou muito tempo e hoje está com 60, acho que é isso. Precisa fazer reposição hormonal? Eu não entendi. Ela entrou na Então, menopausa aos 38. Aos 40 já não menstruava mais. Sim. E o médico passou um hormônio. Ela não tomou muito tempo. Pelo que entendi aqui, ela está com 60 anos. Sim. Será preciso repor hormônios? Então, até a queda de cabelo é acentuada para ela. Então, ela precisa procurar uma avaliação médica, porque esse período da janela de oportunidade já passou os 10 anos, né? Que aos 40, hoje está com 60. Então, são 20 anos decorridos da época do diagnóstico. Talvez um ou outro hormônio ela não possa, mas outros ela possa. Então, precisa fazer uma avaliação. Uma avaliação um pouco mais específica, né? Porque Sim. o que serve para mim não vai servir para Maria Juliana, não vai servir, não é? Sim, justamente. É super individualizado. É individualizado, Esse né? é o grande segredo. Porque nós somos individualizados. Né? Exatamente. A nossa amiga tem 57 anos, a Carmen, a ginecologista nunca passou hormônios. Será que nunca precisei? Os exames mostraram isso, mas sente todos os sintomas, Melissa, que você trouxe. Então, precisa E apesar da rever. idade, ela pode Sim, retomar 57 isso? anos? 57 Com anos. certeza, está na idade de fazer uma avaliação mais aprofundada e ver a necessidade. Nossa, quantas perguntas aqui, minha amiga. Me identifiquei com esses sintomas. É a Rosângela, tá mandando um bom dia para você. Bom Eu sinto dia. muita insônia e um grande desânimo. Sou magra e estou com perda de peso. Isso pode acontecer? Pode acontecer. O que chama atenção às vezes na questão das pacientes magras que começam a perder peso e que é mais alarmante é que pode estar perdendo massa muscular. E, gente, o músculo é um órgão endócrino, o músculo produz hormônios, nós não podemos ficar sem músculo. Então, assim, quando as pessoas me perguntam qual que é a melhor atividade física, número 1, musculação. Depois dos 40 tem que fazer musculação? Tem, porque a gente perde massa muscular, porque cai a testosterona, cai a dehidroepiandrosterona, o cortisol, que é o hormônio do estresse, ele sobe. Tudo isso é catabólico, isso gera destruição de músculo. E o músculo, Mônica, produz hormônios que protegem, inclusive, o nosso cérebro. Já existem pesquisas mostrando isso. Então, a questão da sarcopenia, que é a perda da massa muscular com a idade, isso é sério. Nós precisamos orientar as pessoas. O que eu vou comer? Que tipo de exercício que eu vou fazer? Eu preciso fazer reposição? Qual hormônio que eu preciso usar? Porque essa perda de massa, ela gera adoecimento no futuro. Deixa eu só... Né? Luhan, nosso tempo acabou? 3 minutos. Lembra que eu tenho aqui uma voz, né, da minha consciência, ela se chama Luhan Machado. A Silvana tem 50 anos e tem uma pergunta. Calores, insônia e irritabilidade. Mas, no caso dela, o médico não receitou hormônio. E ela quer saber, hormônio provoca câncer? Hormônio não provoca Essa câncer. também é Essa uma pergunta é clássica e foi muito né? bom, a gente vai repetir aqui, que hormônio não provoca câncer. O que provoca câncer? Existem algumas pesquisas mostrando o que é certo. Alguns genes, que a pessoa pode ter isso, infelizmente a gente não tem como mudar, mas a gente tem como influenciar no meio ambiente. Tabagismo, obesidade, que é um fator de risco muito importante para a causa de todos os cânceres, né? Sedentarismo, também já tem pesquisas mostrando. Nossa. Então, e alimentação processada. Isso são fatores de risco certos para aumentar risco de câncer. Hormônio não provoca câncer. Se o hormônio provocasse câncer, quem teria câncer? Mulher aos 20, 30 anos de idade. E a maior faixa de incidência dos cânceres ginecológicos, principalmente mama, útero, né, é depois dos 50 anos. A Marlene tomou Cliane, acho que é isso, por 11 anos, parou a 1. Está com 64, mas assim, as ondas de calor muito intensas. Será que deve tomar de novo? E eu aproveito a pergunta dela para saber. Hoje a gente tem uma série de formas de usar o hormônio, né? Sim.
Ótima pergunta. Ela pode retomar? Pode. Se ela for ao médico, só tem 1 ano de intervalo, provavelmente fazendo os exames e vendo que ela mantém queixas clínicas, pode retomar o hormônio. Agora, a via de administração é muito importante, né? Porque o comprimido, gente, o comprimido ele passa pelo fígado, ele gera algumas alterações no nosso fígado que nem sempre serão favoráveis. Então, a reposição hormonal saindo do comprimidinho, passando ao gel transdérmico, ao implante que está por baixo da pele, às vezes um adesivo, ela é muito mais favorável do ponto de vista do seu corpo estar aceitando aquele hormônio sem causar tantas transformações nele que, por exemplo, poderiam ser indesejáveis. Então, a via de administração é muito importante, sim. A Roseli está com 41 anos, muito nova, e ela diz que está transpirando muito à noite e também durante o dia. Pode ser sintoma da menopausa, 41 anos? Pode ser, aliás, está fora da faixa, tem que avaliar essa transpiração. Isso pode ser, às vezes, hormônio tireoidiano, pode ser hormonal. Ela precisa procurar um ginecologista, um endocrinologista, um nutrólogo, né? Que são as especialidades mais afins nessa área, para poder avaliar. Nossa, tem uma amiga nossa, Simone, ela entrou na menopausa aos 38, nova demais, e está com 43. Teve trombose, então não pode fazer reposição hormonal. O que fazer com esse calorão? Coitada das nossas amigas. Menopausa causa depressão? É a pergunta pilar dela. Sim, menopausa não é que ela causa. Ela né? é um gatilho para desequilibrar os seus sistemas imunológicos, endocrinológico, que é o sistema de produção dos hormônios. E a depressão já se sabe que pode sim ter essa influência do desequilíbrio do seu sistema imune. A depressão é uma doença sistêmica, é do corpo, é uma inflamação que está desequilibrando os hormônios do cérebro. Então é necessário que ela reveja essas questões. A trombose, dependendo do tipo de trombose, do tempo que teve essa trombose, ela não é uma contraindicação absoluta, Mônica. A reposição transdérmica em gel, com o hormônio isomolecular, que é o hormônio igual ao do corpo, às vezes para essa paciente, ela pode ser feita. Isso precisa ser olhado individualmente. Eu diria o seguinte, que é só mais o começo de conversa aqui, mas eu vou ter que encerrar essa prosa com a doutora Melissa Antum, que é ginecologista e também nutróloga, e que esclareceu muitas dúvidas pra gente aqui hoje. A turma está te agradecendo bastante. Eu que agradeço. E quem sabe numa próxima oportunidade a gente volta a conversar, com tá bom? Com certeza, querida. Obrigada, viu, Melissa? Obrigada a você. Bom restinho de semana para você. E obrigada a você também que sempre participa conosco aqui, as minhas amigas também, tá?